Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem daí de onde vocês estão. Sejam bem-vindos a mais um devocional no nosso projeto Palavra do Dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentimento que a gente deve nutrir na nossa relação com Deus. E para poder auxiliar a gente através desse tema, através desse assunto, eu queria convidar vocês a lerem comigo, acompanharem comigo o texto de Mateus, capítulo 21. E a gente vai ler dos versos 28 ao 31, que diz o seguinte: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus está contando uma parábola aqui para poder exemplificar qual é o sentimento que a gente deve ter diante de Deus. Ele conta a história de 2 filhos. Um filho foi convidado pelo pai para trabalhar na sua vinha e ele não quis trabalhar na vinha. Mas depois ele se arrependeu e foi lá e fez o trabalho que o pai havia convidado ele a fazer. O outro filho, o pai convidou, o filho disse que ia, mas no final das contas ele não foi. E Jesus, diante dessa parábola, ele pergunta para os religiosos daquele tempo: qual filho fez a vontade do pai? E os religiosos eles falam: foi o primeiro que disse que não ia, mas no final das contas foi. E Jesus ele conta essa parábola para poder mostrar qual é o verdadeiro sentimento que a gente deve ter na nossa relação com ele. Por quê? Porque nós não somos capazes de fazer a vontade de Deus na sua totalidade, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, a gente é cheio de vulnerabilidade, a gente é cheio de fraqueza, e a menos que a gente seja sincero com essas fraquezas, dificilmente a gente vai entender o que é graça e o que é transformação de vida. O segundo filho que disse que iria para a vinha para poder trabalhar: não, eu vou lá, vou trabalhar, vou fazer tudo que o Senhor está mandando, e no final das contas não foi, é o tipo de religioso que é autossuficiente. Aquele cara que acha que pode fazer na força do braço dele e que no final das contas não compreendeu a graça de Deus. Agora, o primeiro filho que disse não vou, mas no final das contas que se arrependeu e foi lá trabalhar para o pai, esse entendeu que de fato ele precisa ser sincero com o próprio coração. Naquele momento ele não queria ir, mas depois ele viu que era o certo a se fazer, se arrependeu e foi ajudar o pai. Esse religioso, na verdade, cristão, é aquele que compreende a sua vulnerabilidade, é sincero com a sua vulnerabilidade e se entrega à graça de Deus. E vive pelo favor de Deus. Ele se arrepende, ele é sincero com o seu pecado e Deus ele concede graça para que de fato ele possa fazer a vontade do Pai, assim como no primeiro filho. E é por isso que Jesus no final ele disse: olha, as prostitutas e os publicanos eles vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Porque as prostitutas e os publicanos, eles têm a consciência de quem eles são. Eles têm a consciência de que eles são pecadores e que eles precisam da graça de Deus para poderem viver. E eles, mediante a isso, eles conseguem entender a realidade que é crucial para a gente ter uma espiritualidade saudável, coisa que os religiosos não tinham. Os religiosos eles eram autossuficientes, eles achavam que poderiam viver a lei de Deus na força do seu próprio braço e não reconheciam a sua própria miséria. Não reconheciam o seu próprio pecado, a sua própria dificuldade, e por isso eles eram hipócritas, por isso eles eram religiosos, por isso que eles estavam prontos sempre para julgar o outro. Porque se eles tentavam viver na força do seu próprio braço, então eles se achavam no direito de olhar para a vida do coleguinha. E é muito o que acontece nas igrejas e com religiosos que acham que no final das contas a aparência é muito mais importante do que o coração.
E é por isso que, dentro de uma espiritualidade saudável, Jesus nos chama a se humanizar, a se arrepender, ser sincero com as nossas dificuldades, porque é só a partir dessa realidade que nós encontramos favor e graça para poder viver uma espiritualidade saudável e verdadeiramente santa. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que de fato a gente possa compreender essa realidade. Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia porque muitas vezes nós não somos sinceros com as nossas fraquezas, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades e escondemos no mais profundo porão da nossa alma. Nós não tratamos o nosso pecado, nós não tratamos a nossa vulnerabilidade e vivemos como se eles não existem. E queremos criar uma capa, queremos criar uma imagem pela qual nós não somos e deixamos de encontrar favor e graça naquele que de fato pode transformar as nossas vidas. Então tem misericórdia, Pai. Nos ajuda, muda o panorama, muda as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que você possa ter uma ótima semana e no próximo vídeo a gente se encontra novamente. Valeu, tchau, tchau. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.